Bom dia, a paz do Senhor, meus irmãos. Espero que todos estejam bem, para a glória de Deus. Queridos irmãos, hoje entraremos no segundo dia de leitura e exposição do livro de Êxodo, hoje nos capítulos 5, capítulo 6 e finalizando no capítulo 7. Antes de tudo, gostaria de convidar os irmãos neste momento para podermos então agradecer ao nosso Deus, pelo dia de hoje. Pai amado querido, nós te louvamos, Senhor, te agradecemos, porque o Senhor é bom. Te louvamos, Senhor, porque a tua misericórdia se renova a cada dia em nossas vidas. Obrigado, Senhor, por nos libertar da escravidão do pecado. Obrigado, Senhor, por fazer com que conheçamos a tua graça e essa graça que nos dá o maior presente que poderíamos receber, que é a salvação, que é uma vida eterna na tua presença, louvando, exaltando o teu grande nome. E que possamos, Deus, te louvar sempre, agradecer ao Senhor por todos os benefícios que o Senhor tem nos dado. Obrigado, Deus, pela nossa família. Obrigado, Senhor, pelo ministério que o Senhor nos dá. Obrigado, Senhor, por cuidar de cada detalhe e de todos os aspectos da nossa vida. Te agradecemos, Senhor, pela tua palavra, essa no qual meditamos todos os dias. Este alimento espiritual essencial, fundamental para o nosso espírito. Obrigado, Senhor. Te louvamos, agradecemos em nome de Jesus. Queridos irmãos, capítulo 5 do livro de Êxodo, nós veremos que depois de terem estado com os anciãos de Israel, Moisés então, juntamente com seu irmão Arão, eles se dirigiram à presença de Faraó para lhe declarar as palavras de Deus. E como o Senhor havia afirmado que endureceria, para que não os ouvissem, isso de fato aconteceu. E o resultado, irmãos, foi que em represália, ele ordenou que aumentasse a carga de trabalho e a opressão dos israelitas. A tarefa de fazer tijolos foi dificultada, porque não ofereceriam mais a palha para incorporarem a argamassa. Eles teriam então, irmãos, que achar palha por si mesmos e dar a mesma conta diária relativa à produção de tijolos. Faraó, então, com isso ele desafiou a Deus, dizendo a Moisés e Arão: quem é o Senhor para que eu ouça a sua voz e deixe ir Israel? Não o conheço, Senhor, nem deixarei ir Israel. Olha que afronta. O seu orgulho, irmãos, e endurecimento em não conhecer o Senhor, como que a pensar que não tinha nenhuma obrigação para com ele. Lhe parecia uma grande vantagem, pois não tinha, segundo o seu pensar, nenhuma responsabilidade para com aquele Deus, senão apenas os israelitas. No entanto, irmãos, ele não sabia que o não conhecimento deste Deus é a causa da ruína eterna de qualquer pessoa, seja grande ou pequena, pois a vida eterna, irmãos, consiste exatamente em que se conheça a Deus e a seu Filho Jesus Cristo. E a falta deste conhecimento é a morte, porque toda pessoa, amados irmãos, já se encontra morta espiritualmente falando, em razão da natureza decaída no pecado, da qual somente Jesus, o nosso Cristo, pode nos salvar. Somente Cristo poderia então salvar a nação de Israel deste ataque de Faraó. Faraó, irmãos, só fez agravar ainda mais a sua culpa e a condenação diante do Senhor, pois agiu com maior impiedade em relação aos israelitas, numa clara provocação direta a Deus dos hebreus. Tal foi o aumento, irmãos, da intensidade do sofrimento do povo do Senhor, produzido por Faraó,
que os oficiais israelitas reclamaram com Moisés e Arão, alegando que desde que eles haviam falado de libertação do povo, que as coisas haviam piorado em muito, porque só serviu para despertar a fúria do faraó contra eles. Àquela altura, amados irmãos, Moisés não tinha ainda a experiência suficiente e nem sabia discernir de forma adequada, as coisas que eram relativas ao reino espiritual. E por isso ele argumentou com o Senhor, estranhando que tudo aquilo estivesse acontecendo, e protestou contra o fato de o Senhor não ter libertado o povo como havia prometido. Ao contrário, estava permitindo que Faraó oprimisse ainda mais o povo. Mas é necessário entender, irmãos, que todo esse contexto, todo esse acontecimento, era Deus trabalhando para seu povo Israel. E no capítulo 5, amados irmãos, do livro de Êxodo, isso fica muito claro, porque ele ilustra o início das dificuldades que Moisés, Arão e os israelitas enfrentariam ao confrontar o faraó e exigir a libertação. A recusa do faraó em libertar os israelitas resulta em um aumento na opressão e no sofrimento do povo. Este capítulo também, irmãos, destaca a frustração e a desconfiança inicial dos líderes israelitas em relação a Moisés e a Arão. Nós vimos no capítulo 5 um conflito entre a vontade de Deus e a resistência do povo de Israel em voltar-se para Deus. Embora, irmãos, a situação inicial pareça piorar para os israelitas, essa é apenas uma parte do processo de libertação que Deus tem em mente. Mas, adiante na história, Deus então demonstrará seu poder por meio de seus sinais e maravilhas, e o faraó finalmente permitirá que os israelitas partam. No geral, amados irmãos, nós vimos que no capítulo 5 faz parte de uma narrativa mais ampla em relação à libertação dos israelitas da escravidão no Egito, que é um tema central do livro de Êxodo e na história do Antigo Testamento. Mostra como Deus estava trabalhando nos bastidores, mesmo quando as circunstâncias pareciam piorar. Tudo isso, irmãos, para cumprir sua promessa de libertação e condução do povo até a terra prometida, fazendo conhecer ao povo de Israel que Deus é o único, o grande e único, o Eu Sou. Vamos iniciar agora, irmãos, o capítulo 6 do livro de Êxodo. Convido os irmãos para que continuem comigo nessa jornada maravilhosa de leitura. Amém? No capítulo 6, nós veremos que Deus respondeu à queixa de Moisés, registrada no final do capítulo 5 do Êxodo, dizendo que ele começaria a trazer juízos sobre os egípcios e que Faraó seria obrigado a livrar Israel por causa da sua mão forte, da sua poderosa mão. E mandou Moisés dizer isto ao povo, e que o Senhor havia se lembrado da aliança que havia feito com Abraão, Isaque e Jacó, de ser o Deus da descendência deles, e assim ele os livraria para que pudessem viver para ele, o servindo. Mas nós, irmãos, vemos em Êxodo capítulo 6 que o povo não deu ouvidos a Moisés por causa da angústia de espírito e dura servidão. O povo, como sempre, ao invés de se aproximar de Deus, o povo ele se afastava de Deus. Ao invés de ser obediente a Deus, o povo era desobediente. Ao invés de esperar na promessa de Deus e servir a Deus, o povo então não acreditava e desfalecia dessa aliança, desse entendimento que Deus é único. Mas Deus então continua a trabalhar e forjar o seu povo para que pudessem entender esse grande plano de salvação para a vida de todos.
como não ouvido pelo próprio povo de Israel, irmãos, Moisés então temeu ir a Faraó para lhe dizer aquelas palavras, e alegou perante Deus que, como o povo não lhe havia ouvido, como lhe ouviria então Faraó? O Senhor então, irmãos, se limitou a reafirmar a ordem que lhe dera de ir a Faraó. E Moisés argumentou mais uma vez, dizendo que era incircunciso de lábios, e como lhe ouviria o Faraó? Então, irmãos, não foi portanto por causa da fé do povo, nem por causa da fé de Moisés, que Israel seria libertado do cativeiro, mas sim pela fidelidade de Deus em cumprir a promessa que havia feito aos patriarcas. Nem seria também pela disposição e coragem deles de se colocar em ordem de batalha contra os egípcios, este povo que Deus usou para fazer cumprir o teu propósito, mas faria exclusivamente pelo seu próprio braço forte, porque Deus é soberano sobre todas as coisas e sobre todos. Quando o povo do Senhor se encontra, então, irmãos, em extrema fraqueza, em angústia de espírito, em razão das duras provações a que estão sujeitas e que foram sujeitados pelo Faraó, que lhes são desferidas também por Satanás e suas hostes, o Senhor, em razão da fidelidade à aliança que tem com eles por meio de Jesus, se levanta em seu favor e os livra por amor da justiça e fidelidade. Moisés, irmãos, deveria ir ao povo e a Faraó nos termos da antiga aliança, em que o Senhor se compromissara, com todas as pessoas de Israel, no sentido de livrá-las do Egito e dar-lhes a terra de Canaã por possessão perpétua. E é fundamental, irmãos, que conheçamos este caráter de Deus para que possamos honrá-lo, crendo e praticando a sua palavra, especialmente no que refere às suas promessas. Amém? Continuando, irmãos, no capítulo 6, veja, irmãos, que a falta deste conhecimento fez com o povo de Israel não honrasse naquele momento, porque temiam mais a Faraó do que criam no poder de Deus de libertá-los. Uma vez que, desde que Moisés falou a Faraó da ordem de Deus para libertar o seu povo, Faraó aumentou a carga deles e nada aconteceu a ele, em razão da sua maldade. E o povo então não queria dar ouvidos a Moisés, por temer que Faraó aumentasse ainda mais o seu sofrimento. Em Êxodo capítulo 6, irmãos, finalizando, é citada uma breve genealogia de Rúben, Simeão e Levi, que eram os 3 filhos mais velhos de Jacó, por ordem cronológica, e o destaque que se pretendeu dar no citado capítulo, irmãos, foi o da descendência de Moisés e Arão, para que ficasse patente que eles eram pertencentes à grande família de Jacó, que se encontrava no Egito. E lembrando os irmãos mais uma vez que Deus estava trabalhando em favor do seu povo, para que eles pudessem se voltar para Deus. Em Êxodo, irmãos, nós vemos Deus usando o Egito e Faraó, para que através deles eles pudessem forjar o seu povo, no meio de tantas dificuldades e no meio da escravidão, para que eles entendessem que existe apenas um Deus, e esse Deus irá redimir todo o seu povo por meio das promessas e alianças feitas com o seu povo Israel. Todas essas adversidades, irmãos, que Israel estava passando, era Deus mostrando que cuida do seu povo e que eles entendessem e que entendam essa mensagem e se volte para Ele de todo o seu coração, entendendo que Deus é o único Deus. Amém? Olá, meus irmãos, estaremos iniciando agora o capítulo 7, o último capítulo, de acordo com o cronograma de leitura. Êxodo capítulo 7, irmãos, é o início de uma série de confrontos que Moisés e Arão
tiveram com Faraó. Moisés e Arão pediram a Faraó que deixasse os israelitas partirem, declarando que, se não fizesse, Deus mostraria seu poder, provocando pragas e problemas no Egito. Como resultado, irmãos, os sinais que Deus enviou são conhecidos como as pragas do Egito. E em Êxodo capítulo 7, relata 9 pragas diferentes. O fato de o Senhor, irmãos, enviar tantas pragas ao Egito mostra como ele é misericordioso. Em vez de destruir imediatamente o faraó e os egípcios, ele deu-lhes muitas chances de reconhecerem a ele e a seu poder. O propósito do Senhor, irmãos, é fazer com que todos os seus filhos se voltem para ele. Só depois de 9 impressionantes manifestações do poder do Senhor e do completo endurecimento do coração do faraó, foi que o Senhor preparou a destrutiva 10ª praga. Moisés, irmãos, por sua vez, seria aperfeiçoado pelo trabalho da graça, mas nós o vimos ainda relutante a ir a Faraó no capítulo anterior. E por isso nós vemos no início do capítulo 7, Deus sendo paciente para com ele e o encorajando ao cumprimento da missão que havia lhe dado, pois Deus lhe deu mais uma vez a Arão como apoio para que fosse a Faraó. Até mesmo a vara de Moisés foi usada por Arão para fazer os sinais na presença dos egípcios, transformando a vara numa serpente, e usando a mesma vara posteriormente para transformar as águas do rio Nilo em sangue. Satanás, amados irmãos, o nosso inimigo, tentou neutralizar os sinais verdadeiros de Deus com imitações ilusionistas desses sinais por meio dos magos do Egito. Isto contribuiria para lançar dúvida e incredulidade no coração dos israelitas e endurecimento no coração dos egípcios, e particularmente no de Faraó, de modo, irmãos, que permaneceram na prática obstinada do seu pecado de opressão do povo de Israel. Satanás, irmãos, procura impedir por todos os meios que a promessa e a palavra de Deus se cumpram. Tudo isso para trazer desonra ao nome do Senhor, para que se pense que ele não é verdadeiramente fiel e confiável às suas promessas e a seu povo Israel. E muitas vezes, irmãos, ele consegue atingir este seu intento, não alterando um só ponto na fidelidade de Deus, mas levando a um julgamento incorreto sobre isso, pois na sua impaciência, o povo de Israel não sabia esperar e entender o tempo do Senhor para o cumprimento de suas promessas. E assim o povo de Israel se afastou do Senhor, ficando frustradas e decepcionadas, pensando que ele tenha falhado naquilo que havia prometido. E na verdade, amados irmãos, o pensamento é ao contrário, porque Deus estava trabalhando o seu povo, estava forjando um povo para si, para que o povo então pudesse se voltar para ele. Deus, amados irmãos, usou todas essas circunstâncias para mostrar ao seu povo que Deus era o único Deus. E o povo, ao invés de se chegar a Deus, se aproximar de Deus, ele continuava desobedecendo, mesmo com Deus fazendo de todas as maneiras para que eles pudessem entender e compreender esse plano de redenção tão maravilhoso que ele nos mostra a cada dia, a cada capítulo deste livro maravilhoso e abençoado que é o livro de Êxodo. Encerramos aqui, irmãos, a leitura do dia de hoje. Tenham todos uma excelente leitura, uma excelente meditação das Sagradas Escrituras. Que Deus os abençoe de forma poderosa. Amém? Até amanhã e fiquem na paz do Senhor.